Olá, meus irmãos, Deus os abençoe no poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre, para mim, é um grande privilégio quando a gente pode sentar junto e meditar na preciosa palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós sabemos que esse é o tempo em que a verdadeira igreja está recebendo o poder vivificador, o poder da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que vem através da palavra, mais especificamente através do ministério de Malaquias 4, que é o mesmo ministério de Apocalipse 10:7, que é o mesmo, aquele terceiro anjo de Apocalipse 14, que é o quarto animal, a águia voando. Uma águia na Bíblia representa o ministério profético, voando porque ela está acima de todos os sistemas religiosos, acima de todo o sistema mundano, toda a sabedoria, toda a filosofia, porque esse ministério veio especificamente para revelar os tesouros escondidos de Cristo Jesus, em quem estão reunidos todos os tesouros da sabedoria, porque a palavra vem especificamente ao profeta. O irmão Branham não veio dar para mim chaves para que eu aprenda a abrir a Bíblia. Não, o irmão Branham é o revelador da palavra como um profeta, porque a palavra só vem ao profeta. E nós estamos aqui sendo beneficiários desse ministério de Malaquias 4, porque esse ministério tem precisamente a promessa de que ele converteria o coração dos filhos à fé apostólica, de acordo com Malaquias capítulo 4, aonde está escrito especificamente isso. Veja, eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Veja, especificamente, o poder para nos transformar, veja, em filhos e filhas de Deus. Nós estávamos mortos em delitos e pecados, lá na incredulidade, lá numa sepultura denominacional. Veja, mas a palavra veio ao nosso coração. Veja, essa mensagem veio vivificar a semente que estava em nosso coração. Veja, fazê-la viver, porquanto ela é predestinada, preordenada, porque cada um de nós estávamos em seus pensamentos. Ele nos expressou e viemos ao mundo dentro da era e dentro do tempo pré-ordenado por Deus. E nós nascemos para crer em toda a verdade da palavra. Veja, Ele nos deu sua graça. É a graça quem nos salvou, é a graça quem nos santifica, é a graça quem nos purifica, quem nos aperfeiçoa. Por isso nós devemos constantemente orar e pedir a Deus: faça-me crescer na graça. Esta graça é um favor que nós não merecemos, mas por quanto da eleição, por quanto da predestinação e porque somos filhos, Ele veio nos vivificar, estando nós mortos em delitos e pecados. Veja, e essa mensagem veio nos livrar do engano religioso que está aqui nesse presente século. Falsos profetas, falsos ungidos, que injetaram suas ideias, seus pensamentos, veja, na palavra, invalidando-a. Veja, a Bíblia fala, lá em Apocalipse, que se tirarmos qualquer palavra ou acrescentarmos qualquer palavra, os nossos direitos à árvore da vida já estão tirados. Então, veja, o homem viverá de toda a palavra de Deus. Então, temos uma escritura muito importante em Apocalipse capítulo 14, verso 12. Aqui está a paciência dos santos e aqui está os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Veja, a verdadeira igreja, ela será totalmente identificada com a palavra, não haverá nenhuma mancha nela, ela será perfeita, de acordo com Efésios. Veja, ele veio buscar uma igreja irrepreensível, sem mancha. Isso quer dizer, não que nós não falhamos como seres humanos, não é isso do que se trata. Significa que não haverá um credo, um dogma, uma interpretação humana, não haverá nada injetado nessa noiva, ela será 100% a palavra
de acordo com a mensagem, escolhendo uma noiva de acordo com a mensagem, identificados com Cristo, e outras mensagens. Veja, então na mensagem, o selo da Páscoa, citando esse poder vivificador, esse é o grande milagre, esse é o grande mistério que nos foi revelado, que haveria uma mensagem poderosa para vivificar os nossos corações. Nenhuma outra mensagem tem esse poder, apenas a mensagem de Malaquias 4. Então veja o parágrafo 184 da mensagem, o selo da Páscoa. Você que estava uma vez morto em delitos e pecados e tem sido vivificado junto para se assentar em lugares celestiais em Cristo. Veja, isso é muito profundo. Uma parte nossa, veja, chamada de teofania, ela está diante de Deus. São nossos anjos que nunca caíram quando Satanás provocou aquela rebelião lá na eternidade. Por conta dos ciúmes, por conta da inveja, por conta de sua cobiça, por conta de sua vulgaridade, ele levantou uma revolta contra Miguel na eternidade, levou 2/3 ou mais de 2/3 dos anjos na sua rebelião. Veja, mas uma parte dos anjos não caíram. É ali onde nós nos colocamos, como esses que estão abençoados, veja, assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. Veja, somado a isso, nós temos uma profecia, uma promessa de que nós somos adotados e colocados no corpo místico, invisível, porém real, de nosso Senhor Jesus Cristo, como membros do seu corpo. Veja, carne de sua carne e osso dos seus ossos. Veja, festejando no maná de cima, nós estamos nos alegrando com o pão da hora, porque veja, esse livro de símbolos, de mistérios, ao qual nós temos que ir na mão do anjo, tomar o livro e comê-lo. Veja, para que a palavra esteja em nós. Primeiro esse livro esteve na eternidade. Veja, o nosso parente redentor desce com esse livro na mão. Esse livro então é agora comido pela igreja. Nós estamos festejando com a mensagem celestial. Veja, vendo a mão de Deus manifestada e provada a promessa desse dia, a qual é, como foi nos dias de Ló, assim também seria nos dias da vinda do Filho do Homem. Veja, aquele anjo que visitou Abraão e se pôs de costas para a tenda, Sara o viu de costas, Moisés o viu de costas. Por isso, muitas vezes, o Moisés se colocou de costas para a audiência. Ele está revelando o mesmo anjo. Esse anjo com o sinal profético que conheceu os mistérios do coração de Sara. Veja, eles estavam comendo, veja, bebendo, casando, dando-se em casamento. Como foi nos dias de Ló, assim também será na hora em que o Filho do Homem será revelado na terra. Veja, será revelado na terra. Veja, porque os trovões soaram na terra. Quando o anjo forte coloca um pé na terra, um pé no mar, e quando ele bradou, ele já estava aqui na terra. 7 trovões soaram as suas vozes. Veja, não Filho de Deus mais, isso ele foi durante as 7 anos da igreja. O Filho do Homem voltará com a mensagem profética para os últimos dias. Veja, quando a águia estiver voando. Veja, não nos dias do boi, não nos dias do leão, essa foi a igreja primitiva, não nos dias do boi, esse foi os crentes na arena, não na era do homem, foi Calvino, Lutero e assim por diante, mas quando a águia estiver voando, nos dias da vida do Filho do Homem. Sim, veja bem, todas as vezes que um poder religioso sai para encontrar o desafio do poder político do mundo, quando o leão levantou, o poder religioso, ele foi de encontro com o poder romano. Sim, então quando chegou a hora do sacrifício, o boi foi, porque ele é a besta de sacrifício do Senhor. Então, a face de um homem, os reformadores enviaram Lutero, Wesley, Calvino e assim por diante, até a era pentecostal. Veja, mas na última mensagem que saiu, lá veio uma águia voando. Veja, é tempo da águia, tempo da revelação, a palavra de Deus sendo manifesta, a palavra de Deus provada. Então, uma coisa foi a palavra pregada, a outra foi a palavra que se cumpriu na vida dele e cumpriu-se sobre a igreja. Esta palavra operando sinais e maravilhas, ele se colocando de costas para a audiência, discernindo os pensamentos do coração, como foi feito lá em Sodoma. Está provada a Escritura. Então este poder,
está sendo colocado sobre a igreja para vivificá-la, para trazer a ela o poder da ressurreição. Porque muitos estão enganados com respeito ao Espírito Santo. O Espírito Santo não é tanto manifestação, no nosso caso, como noiva. Veja, lá entre as denominações, eles dão curas, milagres, são presentes, são dons. A exemplo do que fez Eliezer com a família de Rebeca. Deu pulseira, deu braceletes, deu presentes e assim por diante. Mas quando chegou em Rebeca, ele vestiu ela com as roupas que Isaac havia mandado. Veja, a palavra está vestindo a noiva. Ela está em ação para viver toda a palavra. A noiva será 100% da palavra, porque ela é preordenada para isso. Pense nisso, meu irmão. Veja, você já analisou? Veja, que a verdadeira igreja, ela não será, ela será sem mancha, ela será sem culpa, ela será irrepreensível. De que forma? Porque ela crerá em toda a palavra. Ela não será mais ou menos crente, ela não será mais ou menos a noiva, ela não será mais ou menos obediente, ela não terá mais ou menos toda a palavra, ela será totalmente a palavra, porque ela foi tirada do noivo. Pense nisso. Você está crendo em toda a mensagem? Você está recebendo a revelação da palavra para voar desse galinheiro, do meio desse esterco organizado que foram feitos ao redor da mensagem, que te impedem de voar, que martelam em cima de você, que é o ismo da nuvem, que é um povo que está aí dizendo que o William Branham é Jesus Cristo? Isso não nos interessa, isso não é verdade. Nós separamos o de dentro e o de fora. Só há um batismo genuíno em nome do Senhor Jesus Cristo. Só há um Senhor, é o Senhor Jesus Cristo. William Branham não buscou honra para ele. Ele projetou a Jesus, pregou Jesus, glorificou Jesus. E é o que nós estamos fazendo. Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Amém.